E o Nuno, você é psicólogo, mas tem uma especialidade dentro da psicologia, não é? Sim, portanto, a minha especialização é em psicanálise, portanto, eu no meu dia-a-dia, o trabalho clínico que faço é exatamente dentro desta área de abordar o funcionamento das pessoas, que é a psicanálise, ou seja, eu foco-me essencialmente naquilo que está por trás do comportamento das pessoas, ou seja, a dinâmica da personalidade da pessoa, a forma de sentir, de pensar e a forma como esses elementos se conjugam e determinam a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Quando digo o mundo, é com os outros, com projetos, com coisas. E com ela própria também. E com ela própria, exatamente. A forma como nos relacionamos com os outros é um reflexo direto da forma como olhamos para nós e nos relacionamos connosco. E todas as pessoas têm a sua própria personalidade. Todas as pessoas têm a sua própria personalidade. Diferentes sempre umas das outras. Todos nós partilhamos traços comuns, porque somos todos humanos, mas a forma como esses elementos se combinam e os resultados que produzem, digamos assim, são todos diferentes. Diferentes, pessoa por pessoa. Todas as pessoas têm o seu sentido de humor, portanto, isso dentro do que é o sentido do humor, por exemplo, depois cada pessoa tem as suas preferências, tem o seu estilo, tem as suas nuances. Claro. E é isso que nos diferencia. Mas então às vezes ouve falar do humor inglês que a gente não acha piada nenhuma, não é? É muito peculiar. É assim, um bocado por aí. E hoje, para falarmos de perturbação da personalidade, portanto, estamos a falar que cada pessoa tem a sua personalidade, alguns traços comuns, exatamente pelo facto de sermos humanos, não é? E o que é que leva a que haja uma perturbação? E o que é uma perturbação propriamente da personalidade de uma pessoa? Então, vamos antes ao que o que são os elementos mais específicos da personalidade da pessoa ou que determinam a personalidade da pessoa. E aqui um parênteses rápido. Vamos primeiro complicar para depois descomplicar. A abordagem da personalidade é feita por muitas áreas de investigação e por muitos autores. E cada um usa uma linguagem específica que deriva dos objetivos do estudo. Vamos pôr assim, por exemplo, a psiquiatria foca-se muito nos sintomas fisiológicos, porque se foca muito em eventuais disfunções neuronais ou desequilíbrios químicos e, portanto, a linguagem que utiliza é em função dessa perspectiva. Por exemplo, na psicologia, o que se pretende, de certa forma, é ter uma compreensão sobre o comportamento das pessoas e, portanto, a linguagem vai nesse sentido. Na psicanálise é o que está por trás do comportamento, a linguagem vai nesse sentido. Por exemplo, no coaching, o objetivo, muitas vezes, é o estudo numa determinada área específica da vida, como, por exemplo, o local de trabalho. Portanto, a linguagem, como se vai descrever a personalidade, a forma como se vai dizer o que são, por exemplo, os vários tipos de personalidade, vai nesse sentido. Isto muitas vezes é confuso para as pessoas, porque ouvem tantos termos, tantas linguagens, tantas descrições, que, a certa altura, quer dizer, o que é isto tudo? Então, para facilitar, aquilo que eu acho que é mais útil para quem está do lado de lá, usar como uma ferramenta para tentar pensar sobre ela própria e sobre as pessoas com quem se relaciona, ou seja, os elementos, os pilares da personalidade sobre os quais se desenvolvem estas nuances, eu diria que são os seguintes. São os medos, ou seja, as angústias da pessoa, ou seja, se a pessoa vive muito invadida, por exemplo, pelo medo de rejeição, medo do castigo, medo de falhar, ok? Que é isto que vão constituir aquilo que se dizem que são as angústias, ok? Preocupações, ok? Aquilo que são os desejos, ou seja, o desejo de ser amado, de ser respeitado, de ser reconhecido, de ser realizado, ok? E um terceiro elemento é a autoimagem que a pessoa tem dela própria, que de alguma forma deriva um pouco destes dois elementos, ou seja, sou bom o suficiente para os outros gostarem de mim, tenho competências suficientes para atingir aquilo que gosto. E estes três elementos combinados vão determinar a forma como nos relacionamos com os outros. Por exemplo, uma pessoa que tem uma autoimagem de ter poucas competências, provavelmente vai ter uma atitude um pouco passiva na relação com os outros. Uma pessoa que vai, por exemplo, a uma entrevista de emprego e quando fazem aquela pergunta que é, então, porquê é que o devemos contratar a si e não outra pessoa? Não sabe responder. A pessoa não sabe responder. Portanto, estes elementos, eu diria que são os mais úteis para as pessoas conseguirem pensar sobre elas próprias e não estarem tão preocupadas em categorias ou caixinhas nas quais se possam encaixar. Como é usado no coaching, não é? Tem um propósito, ou seja, quando é num contexto muito específico, é muito útil. Claro. Quando queremos pensar num contexto mais abrangente, há o risco de, a certa altura, essa linguagem deixar de ser um meio para nos pensarmos e ser um fim. Ou seja, a pessoa deixa de utilizar esses conceitos para pensar de uma forma mais espontânea e
a certa altura pode estar, sem se aperceber, tentar encaixar-se naqueles conceitos. Não quer dizer que alguns não possam fazer sentido, não quer dizer que todos façam sentido. Então, se formos pensar nestes elementos base que determinam a nossa personalidade, portanto, medos, desejos, a nossa autoimagem e a forma como isto determina a relação com os outros, como é que isto se constrói? Há vários fatores aqui associados, ou seja, há aquilo que é o nosso potencial que nasce connosco, ok? E isto, de certa forma, vai sendo determinado por experiências de vida que vamos vivendo, seja na relação com os outros, seja, enfim, no nosso percurso autónomo, digamos assim. Académico, profissional. Sim. Quanto mais pequenos somos, mais a nossa personalidade e a imagem que vamos criando de nós e da realidade é mais determinada pela nossa relação com os outros. Porquê? Não temos muita experiência de vida, somos imaturos, não temos muita consciência das nossas capacidades, do que é que gostamos, do que é que não gostamos, e, portanto, há uma influência muito grande do exterior. Se esta influência do exterior for segura, for tranquila, estivermos rodeados por pessoas que nos valorizem, por exemplo, uma situação muito simples. Isso para uma criança é fundamental. Por exemplo, uma criança faz um desenho, que se formos ver de um ponto de vista artístico, é tecnicamente muito básico. E se dizemos à criança, que porcaria, a criança vai, eu não presto. Se dizemos à criança, está muito bonito, tem umas cores muito bonitas, tu realmente tens jeito para isso, a criança vai pensar, olha, se calhar tenho jeito, vou continuar a tentar. Também não convém dizer à criança, tu realmente és o maior pintor. Quer dizer, também não é propriamente uma atitude construtiva, porque a criança vai começar a construir esta ideia de que não é preciso muito esforço para ter reconhecimento. Portanto, há que ter uma abordagem... Meio termo. Meio termo, exatamente. Mas, portanto, este tipo de situações vão construindo a imagem que cada um tem de si e a forma como a pessoa vai interpretando o mundo. Ou seja, se a criança sente que está rodeada por pessoas, colegas, professores que têm um trato afetivo, a criança vai começar a construir esta ideia de que o mundo é minimamente seguro, que é tranquilo. E, portanto, isso vai constituir a forma como ela pensa sobre o mundo. Portanto, se tudo corre bem com base nesta relação com a vida minimamente boa, o desenvolvimento da personalidade vai ser saudável. Ou seja, a pessoa vai crescer com uma forma de estar espontânea, em que os conceitos que vai criando não são condicionados negativamente por experiências e, portanto, a pessoa vai relacionar-se com o mundo de uma forma flexível, adaptável. E com o passar do tempo a pessoa vai se sentindo cada vez mais madura, mais crescida, mais segura dela própria. Sim, exatamente. Mas neste percurso podem surgir aqui uma data de circunstâncias que condicionam este desenvolvimento saudável. Ou seja, relações com uma forma de estar destrutiva, experiências traumáticas, perda de pessoas que eram muito importantes, acidentes na vida, por exemplo, a pessoa estar num contexto de vida muito desorganizado, ou seja, nascer, por exemplo, numa localidade em que a estrutura social seja muito desorganizada e muito violenta, isto vai condicionar a forma como a criança vê o mundo. O mundo é violento. Olha, Nuno, desculpa, deixa-me só interromper só um bocadinho, só para ver ali. Juliana, em que ponto é que estamos aí? Ainda está nas costuras. Sim. Eu há bocadinho tinha que dizer aqui aos telespectadores que você estava a ouvir o tan-tan, era ela a fazer os buraquinhos. Portanto, Sim. ela vai voltar a fazer outra vez, não é? Sim, vou voltar a fazer mais duas Não vezes se assustem ainda. em casa, não se passa nada, é mesmo só ela que está ali. Sim. Ok, então está a correr bem. Está a correr bem. O prazo vai ser... Vai dar para concretizar tudo o porta-moeda. Okay. Vai ficar pronto a tempo. Boa, até já. Ok, então vamos, já falámos aqui de vários ambientes, né, que vão acabar por ser esse ambiente e essa envolvência. São ambientes agressores para o desenvolvimento natural da personalidade. E, portanto, quando isto acontece, a forma como a pessoa vai funcionando ao longo da vida acaba por ser predominantemente influenciado por medos, por ideias distorcidas da realidade, distorcidas neste sentido de, por exemplo, esta generalização, ou seja, eu nasci num sítio em que a forma de estar das pessoas era muito desorganizada e agressiva, então todo o mundo é assim, ok? Isto é uma ideia distorcida. Ou no meio, por exemplo, xenófobo. Por exemplo, ou um meio machista, por exemplo, isso cria uma ideia distorcida da realidade. Portanto,
quando há esta influência no desenvolvimento da pessoa e ela começa a funcionar com base nestes princípios, dominado pelos medos, pelas inseguranças, pelas ideias distorcidas e, portanto, estabelece formas de relação que não são propriamente maduras e autónomas, isto é o que se considera uma perturbação da personalidade. Depois, consoante as diferentes variantes que podem existir aqui, os diferentes medos, as diferentes ideias distorcidas, as diferentes preocupações que vão surgindo daqui, e os estilos de relação com os outros que vão sendo construídos com base nestas questões, é depois a partir daqui que se podem designar os vários tipos de perturbações da personalidade. Ok? Ok. Pronto, e por acaso é uma forma perfeita de explicar isso, porque muita gente se calhar pensava que uma perturbação de personalidade teria a ver com uma situação única e pontual, que tivesse mudado qualquer coisa ali na personalidade da pessoa. Mas não, é isso muito é um percurso. Raro. Sim, é muito raro haver um elemento que determina toda a personalidade da pessoa. É frequente haver experiências particularmente marcantes que determinam, vamos por assim, uma parte considerável do funcionamento da pessoa. Um exemplo muito básico, por exemplo, alguém que sofre uma desilusão de amor, em que tinha posto imensa expectativa nessa relação. E a partir daí a pessoa diz, pronto, encerrei para o mercado. Ok? Ou seja, isso não quer dizer que toda a forma de estar da pessoa vá ter resultados que não tragam a realização à pessoa, ou seja, ela pode continuar a ter amigos e relacionar-se com os amigos de uma forma saudável. Sim, isso não implica necessariamente ter sucesso profissional, mas a área afetiva, em termos conjugais, está fora de questão. Portanto, isto é uma situação específica que marca a personalidade da pessoa, mas habitualmente esta questão das perturbações de personalidade é resultado de um conjunto de experiências que vão acontecendo ao longo do tempo e que vão reforçando determinados medos, determinadas inseguranças, determinados aspectos da autoimagem que se tem de si. Portanto, é um processo em que se vai construindo. E, portanto, na vida pode haver situações ou vivências que de alguma forma podem reforçar ou aliviar, digamos assim, este desenvolvimento. Por exemplo, podemos pensar em alguém que nasce num meio muito desorganizado ou, por exemplo, numa família muito desestruturada, ok? E isto começa a causar vários tipos de sofrimento na criança. Se, por exemplo, ela no ambiente escolar acaba por encontrar colegas que têm uma forma de estar que de alguma forma compense essas experiências, há aqui uma espécie de salvação desta criança. Sim. E, portanto, há outros elementos que ajudam o jovem a pensar sobre ele próprio e a perceber, se calhar o mundo não é todo assim, se calhar aquilo que dizem de mim em determinado sítio é só a opinião daquela pessoa, porque há outras que me dizem que eu tenho outras qualidades. Portanto, o ambiente escolar, por exemplo, pode, neste caso, salvar o desenvolvimento da pessoa ou pode reforçar, ou seja, se a pessoa chega à escola e é vítima de bullying, por exemplo, há um reforço de um possível desenvolvimento patológico da personalidade que já vinha de trás, em que a criança vai criando esta ideia que é, eu sou fraco, ninguém gosta de mim, não tenho capacidade para me defender, não vou ter grande futuro. Pois, e aí pode também ter um salva-vidas em casa, porque se tiver um bom ambiente familiar, bem estruturado... Sim, muitas vezes vê-se nos processos de terapia as pessoas descreverem dentro do ambiente familiar uma outra pessoa que tinha um impacto muito negativo, mas havia, por exemplo, uma avó, um avô ou um tio que ia sendo aquela pessoa que ia dando esta esperança de, ok, mas afinal há alguém que me mostra que eu se calhar não sou assim tão mau ou que o mundo não é assim tão mau. E, portanto, esta figura de referência acaba por, de alguma forma, ir sendo uma bolsa de oxigênio nesta luta pela sobrevivência, pelo crescimento e pelo amadurecimento. Acontece muitas vezes, pessoas dizem a minha avó era a minha referência, não se falar da avó ou do avô, e aquilo realmente foi isso que também me marcou a personalidade da pessoa.